E se eu te dissesse que existe um espírito que afeta as pessoas sem que elas percebam? E se eu te dissesse que muitas pessoas vivem sob a influência desse espírito maligno sem saber disso? Este espírito influenciou pessoas no passado e ainda controla muitas nos tempos modernos. Você pode ficar surpreso, mas estou falando do espírito de Jezabel. Jesus advertiu fortemente a igreja sobre esse espírito, alertando os verdadeiros cristãos a serem cautelosos com seus ensinamentos, sedução e comportamento imoral. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 22, Jesus expressou sua preocupação. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O nome Jezabel se tornou sinônimo do mal, da má influência e do controle. Usá-lo para descrever alguém hoje pode ser considerado um insulto grave, refletindo a percepção negativa associada à figura bíblica. Curiosamente, o nome Jezabel está tão fortemente ligado a essas qualidades negativas que até hoje é raro alguém pôr o nome de sua filha de Jezabel. No vídeo de hoje falarei sobre a rainha Jezabel, que influenciou significativamente seu marido, Acabe, levando à queda da nação de Israel. Iremos nos aprofundar no espírito de Jezabel e como ele leva os indivíduos a desafiar as leis de Deus e sua vontade. Antes de explorarmos isso mais a fundo, vamos voltar ao passado de Israel e entender como Jezabel se tornou uma figura central. Sua história se desenrola no livro do 1 Reis. A nação de Israel testemunhou vários reis, começando com Saul, o rei inaugural, seguindo por Davi, considerado o melhor rei da história de Israel. Depois de Davi, seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, assumiu o trono. No entanto, após a morte de Salomão, a nação se dividiu em dois reinos, o do norte chamado Israel e o do sul conhecido como Judá. Após esta divisão, a paz era escassa em Israel. A maioria dos reis que governavam durante esse período eram iníquos, negligenciando a orientação de Deus. Em vez disso, eles se voltaram para os outros deuses, se engajando na idolatria e desencaminhando o povo. A situação piorou quando Acabe subiu ao trono, ganhando a reputação de ser o pior rei da história de Israel, em grande parte devido à influência negativa da sua perversa esposa Jezabel. À medida que nos aprofundamos, vamos entender um pouco mais sobre Jezabel. Isso te ajudará a compreender o espírito de Jezabel e como ter cuidado com ela. Quem foi Jezabel? Jezabel, filha de Etbaal, viveu numa época em que seu pai, rei e sacerdote do deus idólatra Baal, em Tiro, cometeu atos hediondos, inclusive matando o próprio irmão para tomar o trono. Infelizmente, Jezabel herdou os traços negativos de seu pai, se tornando cruel e poderosa. Ela era uma assassina implacável que perseguia seus desejos incansavelmente. Sua educação por um pai perverso influenciou significativamente seu caráter. Acabe, buscando maior influência, se casou com Jezabel, que trouxe consigo centenas de sacerdotes de Baal para Israel. O domínio de Jezabel foi tão pronunciado que ela emergiu como dona e controladora de seu fraco marido Acabe. Baal, uma divindade proeminente na antiga Canaã e na Fenícia, era associada à fertilidade, e acreditava-se que produzia frutos da terra e permitia a concepção de filhos. A adoração de Baal, no entanto, envolvia sensualidade e prostituição ritualística com exemplos de sacrifício humano, conforme condenado em Jeremias capítulo 19, versículo 5. E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Um dos atos hediondos de Jezabel foi a ordem de matar todos os profetas de Deus. Seu intenso ódio a levou a orquestrar sozinha a morte desses homens de Deus.
Apesar da desobediência de Acabe, ele ainda mantinha alguma reverência a Deus e não conseguia realizar um ato tão terrível. A perseguição de Jezabel aos profetas de Deus foi tão severa que um homem justo chamado Obadias escondeu cerca de 100 profetas numa caverna, os sustentando secretamente por um longo período. Em outra história impactante, Nabote, um agricultor que servia a Deus, recusou firmemente vender a sua vinha ao rei Acabe, temendo que isso desagradasse a Deus. Acabe, frustrado com a recusa de Nabote, voltou ao palácio onde sua esposa Jezabel elaborou um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e traição contra o rei, resultando em seu apedrejamento até a morte. O trágico fim da vida de Nabote destacou a manipulação de Jezabel sobre Acabe, o retratando como nada mais do que uma marionete sob o seu controle. Contudo, Jezabel enfrentou uma oposição formidável da parte do profeta de Deus, Elias. Ele resistiu às ordens dela e confrontou seu governo maligno. Elias primeiro declarou o castigo de Deus sobre Israel, uma seca de 3 anos e meio. Isto levou a uma disputa renomada no Monte Carmelo entre o Deus Todo-Poderoso e os sacerdotes de Baal e Acera. Apesar das fervorosas tentativas dos sacerdotes de acabar com a seca e invocar o fogo através de ferimentos auto-infligidos, a oração de Elias a Deus trouxe uma resposta imediata, consumindo o sacrifício e trazendo chuva abundante para Israel naquele mesmo dia. Elias então ordenou a execução de todos os 850 sacerdotes de Baal e Acera. Em vez de reconhecer o poder de Deus e se arrepender, Jezabel prometeu matar Elias. Sua morte foi excepcionalmente horrível, servindo de lição para os outros. Mesmo enfrentando a morte iminente, Jezabel permaneceu desafiadora, adornada com vestes de rainha, gritando seu desafio a Jeú, o próximo rei de Israel. Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela e ela morreu pisoteada por cascos de cavalos e quase consumida por cães, encerrando de maneira miserável seus 30 anos de tirania sobre Israel. Embora Jezabel já tenha partido há milhares de anos, seu espírito perdura. O espírito de Jezabel, um demônio implacável, procura dominar, influenciar e controlar as pessoas contra sua vontade, manipulando as ações que normalmente não tomariam. Esse espírito é caracterizado pela imoralidade, idolatria, ensino falso e pecado impenitente, refletindo as ações da Jezabel histórica. A Bíblia aconselha sabiamente em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso implica que precisamos ser cautelosos com as amizades que mantemos. Se nos associarmos com pessoas perversas e prejudiciais, a probabilidade de tomarmos decisões erradas aumentará. É por isso que a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, adverte os verdadeiros cristãos sobre estarem intimamente ligados aos incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Em termos mais simples, não se junte àqueles que não compartilham da sua fé. Justiça e maldade não se misturam, assim como luz e trevas. É como tentar misturar Deus com o mal. Crentes incrédulos são como óleo e água. Eles não se misturam. Somos o templo de Deus e Ele habita entre nós. Por isso Deus nos diz para nos separarmos deles, ficarmos longe de qualquer coisa impura e Ele nos abraçará. Meu amigo e minha amiga, em essência, a Bíblia incentiva os crentes a escolherem suas amizades com sabedoria, evitando aqueles cujos valores e crenças se opõem aos seus, em prol de manter uma vida justa e piedosa. Deixe-me perguntar: quem são essas pessoas de quem você se cerca?
Elas têm uma influência positiva sobre você? Você sabe quanta influência elas têm sobre você ou apenas se preocupa em se divertir com elas? Como verdadeiros cristãos, não devemos nos associar em demasiado daqueles que não partilham a nossa fé. Já estamos conectados a Cristo, então não há necessidade de nos amarrarmos novamente aos incrédulos. Deixe-me perguntar novamente, meu amigo e minha amiga, quem você permite entrar em sua vida? Como cristãos, é crucial estar atento às pessoas que você deixa entrar. Elas estão elevando a sua fé e guiando você para um relacionamento mais próximo com Jesus? Ou estão extinguindo até mesmo o mínimo de fé que você tem em Deus? Considere seus amigos e seu círculo íntimo. Se não estão aproximando você de Deus, eles podem estar te afastando dele. Não há meio termo nesse assunto e nem como ficar em cima do muro. Ora, o espírito de Jezabel está frequentemente ligado ao sexo, à sedução e à promiscuidade. E isto é realmente verdade. Essas demonstrações externas são apenas algumas maneiras pelas quais esse espírito satânico se manifesta. É por isso que muitos jovens podem não perceber porque a moda parece concebida para ser sedutora, revelando intencionalmente partes sensíveis do corpo para torná-lo objeto de sedução. É manipulação espiritual, mesmo que você não tenha consciência disso. Além disso, muitos jovens se encontram envolvidos em diversas formas de promiscuidade sexual. Outra manifestação do espírito de Jezabel. Olhe ao redor e você notará que há uma difusão esmagadora em torno do sexo hoje. Saiba que o sexo é um lindo presente de Deus dentro dos limites do casamento. Qualquer coisa fora disso é contra o plano de Deus e é considerada pecado. Infelizmente, muitos jovens hoje caem na armadilha de vícios como pornografia, masturbação, sexo por telefone e muito mais. Não quero que você, meu amigo e minha amiga, seja enganado pelo espírito manipulador de Jezabel, pois esses comportamentos são resultado de sua influência. Esta é outra característica do espírito de Jezabel, além de ser manipulador. Ele prende as pessoas na teia do vício, como uma aranha que enreda a sua presa. Outra coisa que você deve saber é que, ao contrário da crença comum, o espírito de Jezabel não se limita a nenhum gênero. Só porque tem o nome de uma mulher não significa que afeta apenas as mulheres. Ele pode igualmente manipular e enredar os homens nos seus enganos. Isso também não significa que seja um espírito feminino, porque no espírito não há homem nem mulher. A razão pela qual é chamado de espírito de Jezabel é que ele opera como Jezabel fez, sendo sedutor, manipulador e destrutivo, visando o povo de Deus, especialmente aqueles em grandes posições de poder. Se você se vê constantemente movido pelo desejo de poder e pela necessidade de controlar as pessoas ao seu redor, isso é um sinal de que esse espírito pode estar agindo. É a causa raiz de muitos conflitos em casa, na igreja ou no local de trabalho. Ele se infiltra, fazendo alguém desejar o controle sobre os outros. Ao manipular aquela pessoa sobre quem está influenciando, ele também endurece o coração dos outros, criando divergências entre as pessoas. É crucial não tentar controlar as pessoas, mas sim guiá-las através do seu exemplo. Dessa forma, as pessoas serão naturalmente influenciadas pela sua liderança. Tome Deus, nosso Pai Celestial, como exemplo. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele demonstra amor, misericórdia e todas as virtudes. Isso é liderança de qualidade. Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas Ele não obriga ninguém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Em vez de invadir, ele espera o momento em que chegamos e o convidamos a entrar. Devemos seguir esse passo e não forçar a nós mesmos ou a nossa vontade aos outros. Concluindo, o espírito de Jezabel é um espírito poderoso e sinistro que pode causar danos invisíveis em vidas individuais, comunidades ou organizações. No entanto, o poder de Deus através de Jesus Cristo, dado a nós cristãos verdadeiros, é muito mais forte do que qualquer força no mundo, incluindo a do espírito de Jezabel. É como 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Meu amigo e minha amiga, o Espírito de Deus em você é mais poderoso do que todos os espíritos malignos e demônios juntos. Com confiança, acredito que você pode superar a influência do espírito manipulador de Jezabel e ser livre em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus.